Oi, meu nome é João e hoje eu vou estar fazendo um resuminho sobre especiação e os seus processos. E especiação é um termo dado para o surgimento de novas espécies, é o processo que leva à formação de novas espécies a partir de espécies já existentes. Então, para entender especiação, existem alguns processos de especiação e existem alguns termos para ajudar nesse entendimento, que é a questão de microevolução e macroevolução. Começando com microevolução, ela tende a levar à macroevolução e a microevolução ela pode ser explicada como os processos que uma espécie ela vai sofrendo, são as mudanças que essa espécie ela pode sofrer, por exemplo, mudanças relacionadas a mutações, a recombinações gênicas, a seleção natural, processo de seleção natural, e que pode mudar esses indivíduos dessa espécie, pode mudar algumas características, pode mudar algumas questões dessa espécie. E a microevolução ela pode levar seres até se diferenciarem em relação a essa questão de espécie, podem se tornar outras espécies, porém a macroevolução é já uma diferença muito grande. A microevolução é considerada uma mudança em pequena escala e a macroevolução é uma mudança em escala maior. A microevolução ela tende a levar à macroevolução e a macroevolução ela pode ser dada como uma diferença maior que, por exemplo, uma espécie que gerou seres de reinos diferentes, por exemplo, que esses seres se diferenciaram tanto que se tornaram de reinos diferentes, se tornaram um animal e uma planta, só dando um exemplo. Então a macroevolução é uma coisa maior, é uma coisa que extrapola esse conceito de espécie. A microevolução pode ter essa mudança de espécie, porém a macro é uma coisa muito maior. E aí tem outros termos também que eles são relacionados a isso, que é a anagênese e a cladogênese. A anagênese ela pode ser dada como uma mudança sucessiva de indivíduos de uma espécie. Basicamente é a microevolução. É um ser de uma espécie, por exemplo, uma borboleta, e ela vai mudando, sofrendo algumas alterações, sofrendo mutações, recombinações gênicas, seleção natural. Isso vai fazendo ela sofrer mudanças e isso é a anagênese, é quando uma espécie ela pode ir mudando. Esse processo de mudança que ocorre nessa espécie, ela tende a levar à microevolução, que é o que a gente falou na estante. E a cladogênese, ela é quando duas espécies, uma espécie, os indivíduos se dividem em dois grupos ou três grupos ou mais. Então, esse grupo inicial ele se dividiu em dois e vai sofrendo processos que pode levar ao surgimento de novas de espécies diferentes entre esses dois grupos, de espécies diferentes do grupo inicial, e também pode levar a mudanças tão grandes que esses grupos podem ir para outras questões além de espécie. E é o exemplo da macroevolução, que a cladogênese ela tende a levar à macroevolução, a anagênese ela tende a levar à microevolução. Então, a anagênese tende a mudar de espécie, pode levar os indivíduos a se diferenciarem em questão de espécie, e a cladogênese ela tende a ser maior, ela tende a levar a mudanças maiores do que a anagênese. Existem também duas teorias para tentar explicar essa variedade de espécies que a gente tem atualmente, essa quantidade de espécies que a gente tem atualmente. E elas tentam explicar como os seres evoluíram para gerar toda essa variedade que a gente tem. E são duas, são o gradualismo e o equilíbrio pontuado. O gradualismo é uma ideia defendida por Charles Darwin e essa ideia, essa teoria, ela dizia que os seres eles evoluíam de forma lenta e contínua. E, ou seja, de uma forma gradual, sempre ia ocorrendo algumas mudanças e era uma coisa contínua, não parava. E já
O equilíbrio pontuado traz uma ideia meio contra essa, que ele dizia que ocorriam essas mudanças de uma forma em um pequeno espaço de tempo, ocorriam diversas mudanças e depois esses seres eles passavam um longo tempo estáveis, sem ocorrer muitas mudanças. E depois ocorriam outros momentos que ocorriam essas mudanças, muitas mudanças, e de novo outros períodos que eles ficavam estáveis. Essa teoria tem essas duas teorias. Essa segunda teoria do equilíbrio pontuado, ela é defendida porque nos fósseis, nos registros fósseis, não é encontrada essa mudança gradual dessa dos seres, não é encontrada essas mudanças de uma forma gradual. Então, por isso essa teoria é defendida do equilíbrio pontuado. Essa é uma das coisas que fizeram essa teoria ganhar um pouco de força. Mas é só uma teoria para tentar explicar essa ideia de evolução, de como ocorreu essas evoluções, essas mudanças. E no caso do equilíbrio pontuado, ela também explica a maioria, essa quantidade de espécies que a gente tem hoje, que são diversas. E segundo o gradualismo, se a gente fosse seguir a ideia do gradualismo, não, provavelmente não teria essa quantidade de espécies que a gente tem atualmente. Então, a do equilíbrio pontuado é de certa forma um pouco mais aceita, mas não são nenhuma das duas são descartadas, porém é mais aceita a do equilíbrio pontuado. Então, esses são os conceitos básicos. Aí tem os processos de especiação, que são três. É a especiação alopátrica, a simpátrica e a parapátrica. A alopátrica, que é considerada mais comum de acontecer, é quando um grupo de uma espécie ele se encontra junto em um lugar, porém por alguma questão do ambiente, por algum desastre natural ou alguma coisa que surgiu no ambiente, um deserto, uma, uma floresta ou alguma barreira geológica, uma montanha surgiu nesse ambiente, ele meio que separa, ele promove a separação desse grupo que antes estava junto, e isso pode levar a mudanças desses indivíduos por viverem fora daquele grupo que antes existia, pelas questões que eles vão sofrer, eles vão viver em ambientes diferentes, então tudo isso pode gerar mudanças. E isso é uma coisa que leva à especiação. Essa é a mais comum forma, considerada a mais comum forma de especiação, de formação de novas espécies. E a questão de formação de novas espécies, ela sempre leva basicamente a o isolamento reprodutivo, que é quando essas espécies elas param de cruzar entre si. E isso pode gerar indivíduos diferentes, porque no momento que elas param de trocar os seus genes, elas, elas tendem com o tempo ir mudando isso, mudando os genes e mudando essas características. Então essa é uma questão que pode ocorrer, essa especiação alopátrica é a mais comum. Aí tem a simpátrica, que é quando os indivíduos estão no mesmo ambiente, porém elas param de se cruzar entre si. Alguma questão genética promove essa ruptura, essa quebra de cruzamentos entre si. E isso também pode levar, isso leva à especiação. E o último é a parapátrica, que é quando seres eles vivem em um mesmo ambiente, porém em uma parte desse ambiente ocorreu alguma coisa, alguma questão diferente. Por exemplo, depositaram algum lixo lá, ou alguma questão que influencie nesse ambiente, mude esse ambiente. Por exemplo, colocaram um lixão em uma parte do ambiente. E nesse ambiente, vamos dizer que existiam plantas, elas todas viviam no mesmo ambiente, no mesmo terreno, porém parte desse terreno em que existia uma parte das plantas, ela foi colocada um lixão e aí as plantas começaram a viver sobre isso, começaram a sofrer seleção natural dessa nova questão que tinha do ambiente. Isso pode gerar especiação, pode levar à especiação,
porque existe um exemplo até que é que algumas plantas elas param de elas mudam seu ciclo fértil. Isso impede que ocorra que ocorra o cruzamento também. Então, entre as plantas que estavam no ambiente normal e as que estavam esse ambiente novo, esse ambiente poluído. Então, como gerou esse isolamento reprodutivo, tende a levar à especiação, à formação de novas espécies. Então, esses são os três tipos de especiação. E esses isolamentos reprodutivos existem alguns que são os pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Eles são divididos em pré-zigóticos e pós-zigóticos. Pré-zigóticos é antes da formação do zigoto, que é quando já ocorreu a fecundação do óvulo com o espermatozoide, e aí é antes dessa formação desse zigoto, que é quando já ocorreu essa fecundação do óvulo. Então, existem os pré e os pós-zigóticos. Os pré-zigóticos podem ser o espacial ou de habitat, isolamento espacial de habitat. Isso ocorre com, acho que se não me engano, a questão de leões e onças, que eles podem gerar descendentes, porém, por viverem em ambientes diferentes, não se encontram muito, eles vivem também com dentro dos seus ali, então eles não se encontram muito e não ocorre esse cruzamento entre eles. Porém, é possível ocorrer em zoológicos, às vezes isso é possível ocorrer, porém no ambiente normal, na natureza, isso não ocorre e por isso é denominado isolamento por habitat. E aí existe o isolamento sazonal ou temporal, que é quando elas ocupam a mesma, o mesmo ambiente, porém essas espécies têm tempos férteis diferentes, então mesmo que ocorra o cruzamento, não tem como ocorrer o cruzamento, porque o tempo fértil deles é diferente. Aí existe o isolamento mecânico, que é quando os órgãos deles são diferentes, isso acontece com alguns tipos de caracóis, se eu não me engano. E tem o etológico, que as cortes desses animais, eles são diferentes, então também não acontece. E o gamético, que não consegue formar a formação do. Não, não consegue formar o zigoto. Por exemplo, o gameta masculino não consegue chegar até o óvulo. Então, isso, por alguma questão, ele morre antes de chegar ou não consegue fecundar. E isso também é um isolamento reprodutivo, é chamado de gamético. E aí existem os pós-zigóticos, que é a inviabilidade do zigoto híbrido, que é quando não esse zigoto ele começa a sua formação, ocorre a fecundação do óvulo com espermatozoide, porém na formação esse zigoto se forma, mas ele não consegue se desenvolver e o indivíduo nascer. Então esse daí é chamado de inviabilidade do zigoto híbrido. E existe também a infertilidade do híbrido, que é quando o ser nasce, porém ele nasce infértil, que é a questão do cruzamento de égua e jumento, que gera a mula, e essa mula ela é infértil. Então existem essas questões, infertilidade do híbrido e viabilidade reduzida do adulto híbrido. Viabilidade reduzida do adulto híbrido é outro também, que é quando o indivíduo nasce, porém ele é menos propício a sobreviver do que os pais, do que a espécie original. E é basicamente isso, a questão de especiação.